dessas flores, né? Ou seja, da energia vital das flores. O resultado é uma solução hidroalcoólica diluída que não possui princípios ativos e que, por esse motivo, não apresenta nenhum efeito fisiológico, biológico ou orgânico. Foi o que a Lucila falou. Você pode usar o floral junto com todos os medicamentos que você usa normalmente, qualquer remédio que você usa, você não vai parar o seu tratamento. Por quê? Porque floral não tem princípio ativo, ele não vai interferir nisso. É uma medicina vibracional, né? Então, ele não interfere nessa medicação, por não ter princípio ativo. Para o Dr. Eduardo Bach, deve ser tratada a personalidade da pessoa e não a doença. A doença seria o resultado do conflito da alma, que é o eu superior, a parte mais perfeita do ser, e da personalidade, o eu inferior, o que nós somos no nosso dia a dia. Ou seja, seria um conflito interior entre o ego e o nosso ser. Quem quiser, o quê? Ah, a Mi está falando com outras pessoas. Então, o Dr. Eduardo Bach, ele acreditava no tratamento da personalidade, né? E não... Ele quer tratar o doente e não a doença, né? Porque daqui a pouquinho eu vou contar a historinha dele. Ele dizia, o sofrimento é mensageiro de uma lição. A alma envia a doença para nos corrigir e nos colocar no nosso caminho novamente. O mal nada mais é do que o bem fora do lugar. Então ele achava que a doença não vinha para punir, mas para nos corrigir, porque alguma coisa estava em desequilíbrio dentro de nós, né? Concepção do processo saúde versus doente. A filosofia da terapia floral baseia-se no princípio de que o que nos faz adoecer é o conflito entre o âmago do ser e a expressão da personalidade. São as formas de pensamento negativo, as emoções não elaboradas e o incorreto uso da energia vital, as verdadeiras e reais causas da doença. Como nós sempre falamos aqui a respeito da síndrome do pânico. A síndrome do pânico é uma doença do nosso emocional. Portanto, é a maneira com que a gente desenvolve esta personalidade aí, e da maneira errada que a gente passa a ver o mundo, a maneira negativa que a gente passa a ver as situações, a maneira que a gente interpreta as coisas que acontecem na nossa vida, que causam esse conflito interior e que gera doença, né? Quando a gente chega num estresse tal, que a gente não aguenta mais, né, esse conflito interno, ela somatiza. Então, a gente passa a ter uma série de sintomas. Então, Anjofá, se a doença é emocional, você vai curar com terapia. Porque os medicamentos, eles só servem para te ajudar nos sintomas. A terapia floral é de um pouco diferente, porque ela trabalha no nosso emocional, mas ela é uma terapia complementar. Ela não substitui o outro tratamento, ela vem ajudar você a suportar tudo aquilo e ela trabalha, como a Lucila diz, como se fosse descascando uma cebola. Ela trabalha das emoções conscientes para as emoções profundas. Ela vai tirando tudo aquilo de você até atingir o seu âmago, ou a causa do problema, os seus traumas, os seus problemas mais interiores, né? Que estão mais escondidos. Então, o mecanismo de ação. A terapia com essências florais e vibracionais propicia uma ampliação dos diferentes níveis de consciência humana, podendo atuar preventivamente antes da manifestação da desarmonia que gera doença física. Por quê? Porque os florais, eles trabalham nos nossos campos energéticos. Né? Então, ele pode, se você detectar que alguma coisa não está bem em você, você já começar a tratar com os florais, você pode evitar que a doença chegue no físico. Porque para
Os florais, eu não entendi o que quem que o Paulo perguntou? Os florais trabalham no nível espiritual ou perispiritual? Trabalham nos chakras, nos centros energéticos, né? O Dr. Bach, ele não era espírita, ele era maçom. Mas ele tinha uma crença meio vinculada ao espiritual, né? Porque ele achava que tudo começava muito antes do corpo físico. Né? Por isso que ele definiu também que os florais são os remédios da nossa alma, né? Alma aqui, existe uma diferença também de considerar alma como espírito. A gente não considera a alma como espírito, a gente considera a alma a junção desse corpo físico com a parte espiritual, né? Porque as nossas emoções, elas não são vistas, né? Mas elas são sentidas no nosso físico, né? Isso, Paulo. E os florais, eles trabalham como se fosse o controle remoto da televisão. Eles não têm princípio ativo, não é um remédio que você tem uma dor no dedão do pé, você toma um analgésico para aquela dor. Como ele trabalha nos estados emocionais, ele faz como controle remoto. Ele manda uma vibração, o controle remoto não tem fio, né? Mas você volta ele para a televisão, para aquele determinado olhinho da televisão lá, e ele consegue entrar em ressonância, em sintonia com aquilo. E aí ele coloca para você o canal que está naquela vibração. Então, o que acontece dentro de você com o floral? É assim, você tem sempre dois sentimentos, né? Se você tem o orgulho, você também tem a humildade. Então, se você tiver usando um floral, você for uma pessoa muito orgulhosa, o que o floral vai fazer? Vai entrar em sintonia com aquilo lá e vai despertar a sua humildade. Então, ele vai trazer a coisa boa para fora. Ele vai equilibrar você. Ele não vai matar o orgulho, mas ele vai equilibrar você. Porque nós somos feitos de todas as coisas, né? E esse desequilíbrio, quando a gente está em desequilíbrio, é que a gente fica doente. Então, o floral, ele vem e equilibra você. Ele equilibra através da vibração, da energia vital das flores. Que a flor ela carrega tudo aquilo. Mecanismo de ação. As essências florais e vibracionais são extratos líquidos preparados a partir da mãe natureza e usados como catalisadores da evolução da consciência, estimulando o processo de transformação interior, respeitando e colaborando no desenvolvimento de potencialidades inatas. Ou seja, o floral, ele só trabalha aquilo que existe em você. Ele não vai trabalhar, ele não vai inventar coisas, ele não vai dar coisas para você, né? Porque cada um tem a sua personalidade, o seu temperamento. Então, mas ele vai equilibrar aquilo que você já tem. É a Dadá que está falando, Eli, tudo bom? Boa noite aí. Então, vão perguntando aí, né, se vocês não estiverem entendendo. Homeopatia e terapia floral. Então, em vez de catalogar as doenças, resolveu classificar os doentes em categorias relativas ao seu comportamento, realçando os seus aspectos. Então, antes de chegar na obtenção do floral, eu vou contar mais ou menos a historinha do Dr. Eduardo Bach, né? Ele nasceu em 1886, na Inglaterra. E ele foi mais adolescente, ele não podia estudar, ele foi trabalhar na loja, na fábrica do pai dele. O pai dele tinha uma fábrica de cobre, e ele queria estudar medicina, mas ele não tinha dinheiro, então ele foi trabalhar para o pai, e ele começou a observar os funcionários, né? Como é que era o comportamento
dos funcionários, e que os funcionários também não tinham dinheiro para comprar remédio, para se tratar. Então, ele era um idealista, ele era uma pessoa que queria desenvolver alguma coisa, uma planta, Dadá floral, ela é uma planta medicinal, mas ajuda em tratamento de depressão também ou só na ansiedade? Não, ela ajuda em todos os processos emocionais, depressão, medo, ansiedade, mas ela não é uma planta medicinal, ela é uma terapia, era uma medicina vibracional, né? Ela trabalha nos campos energéticos da pessoa, e ela equilibra emocionalmente você. Então, ela trabalha nas causas das doenças. Por exemplo, a síndrome do pânico, a TAG, ela tem causas emocionais. São nessas causas que vão trabalhar. Não vai trabalhar na dor que você sente na cabeça, mas na causa dessa dor, né? Por que você sentiu dor no peito? Você sentiu, desenvolveu uma gastrite, por quê? Porque você tem muita raiva, muita mágoa, muito isso, muito aquilo. Então, vai trabalhar nessas causas, né? Mas ele o floral é um tratamento complementar, né? Complementar. Então, não adianta perguntar se, por exemplo, existe um floral para sei lá, raiva de mãe ou coisa assim, precisa ver por que você sente raiva da sua mãe, né? Então, a pessoa tem que fazer uma autoanálise, e quando você chega num terapeuta floral, ele vai questionar você, ele vai te conhecer, ele vai perguntar como você sente, como você vive, quais as coisas que te aborrecem, que te angustiam, que te dão ansiedade, para ele formar, né, fazer uma anamnese com você, ele te conhecer para poder saber o que receita, porque diferente de tomar floral é fazer uma terapia floral, né? Uma terapia floral, você vai no terapeuta e você faz um processo, né? Existe um acompanhamento do terapeuta, e ele vai colocando as emoções que precisam ser trabalhadas, as mais importantes primeiro, depois ele vai trabalhando você, e conforme você for reagindo àquilo, ele vai mudando, né? Então, como eu estava falando, o doutor Eduardo Bach, mais tarde, ele pediu para o pai pagar uma faculdade de medicina, e ele se formou em medicina. Ele era um médico sanitarista, né? Ele fazia vacinas, e ele já trabalhava, depois com 32 anos, ele conheceu Hahnemann, e ele passou a admirar a homeopatia. O terapeuta floral, ele faz tratamento com você com terapia floral, né? Existe os florais de Bach, existe florais de Minas, existem 50 sistemas florais agora. Por quê? Porque os sistemas florais desenvolvidos são desenvolvidos com plantas nativas, né? O floral de Bach, ele é importado, ele vem da Inglaterra, porque Bach ele era inglês, e ele morou na Inglaterra, desenvolveu lá, e até hoje é cultivado da mesma maneira, né? É feito da mesma maneira, porque tem que ter todo um trabalho quase artesanal para retirar a vibração da flor, né? Para fazer o floral, que depois é diluído e montado os compostos florais para o seu tratamento. Então, por isso que eu falo muito, o que eu passo lá no grupo é tudo floral de Bach, porque ele é o mais fácil de encontrar, né? Floral de Bach, acho que eu mudei aqui. É o mais fácil de encontrar. Então, o Eduardo Bach, ele era médico sanitarista, e depois ele se apaixonou pela homeopatia também. Aí, uma certa idade, ele se casou, ele teve filho, a mulher morreu, etc. Ele ficou muito doente. Os médicos deram 3 meses de vida para ele, ele fez uma cirurgia, teve uma hemorragia imensa, e ele teve
Os médicos deram 3 meses de vida para ele, mas ele não morreu. E ele saiu de lá bem forte, né? Ele saiu dessa bem forte e cada vez firmava mais na cabeça dele que a pessoa, quando ela tem objetivos na vida, quando ela tem força, quando ela tem certas maneiras de pensar, ela tem um tipo de personalidade, ela consegue lidar com doenças de uma maneira diferente de outras, né? Então ele foi percebendo também nos pacientes dele que certos pacientes ficavam assim expostos a uma epidemia e muitos não pegavam a doença. Outras pessoas pegavam, até morria, né? Porque como ele fazia vacina, tudo, ele trabalhou quando teve a gripe espanhola na Europa, ele trabalhou nisso daí, né? Porque ele era médico fazendo esse tipo de coisa, de serviço. Então, ele observava lá que muitas pessoas ou pegavam uma gripe leve e saíam, outras nem pegavam a doença e outras morriam, né? Pegava 5 vezes o mesmo problema, a mesma virose e coisas assim. Então, ele começou a pensar que talvez não fosse a doença o problema, que talvez fosse a pessoa o problema, né? Dependendo de como a pessoa era, ela podia ficar mais doente ou menos doente. E um certo dia, ele estava aborrecidíssimo lá, entediado num jantar, e ele parou e ficou observando as pessoas, né? Como é que comiam, como que se comportavam, que olhavam, que falavam. E ele, baseado nisso tudo, ele criou assim um sistema como se fosse ele definiu, tá, 7 defeitos que originam doenças, né? Então ele chegou à conclusão, e como a gente fala bastante também para a síndrome do pânico, olha o orgulho, olha isso, olha aquilo, né? E as pessoas, as pessoas querem alguma coisa que cure o sintoma. E eu falo, né, eu procuro falar de uma maneira suave, né, para a pessoa não se desesperar, mas não tem o que fazer com o sintoma da síndrome do pânico, você tem que atacar a causa. Então, o Eduard Bach, ele pensou em 7 defeitos que originam as doenças, que são o orgulho, a crueldade, o ódio, o egoísmo, a instabilidade, a ambição e a ignorância. Então, quando ele desenvolveu os florais, ele desenvolveu para dar o oposto desses 7 erros, que ele considerou erros ou defeitos na pessoa que causavam doenças. Então, ele desenvolveu os 12 curadores primeiros. Ele desenvolveu 12 tipos de florais que ele chamou de curadores, né? E depois ele desenvolveu os auxiliares, depois ele foi desenvolvendo, chegou a 38 florais, né? Que nós vamos ver para frente para que serve. E aí ele largou tudo, né? Ele ficou com 42 anos, ele achou que tinha que fazer mais coisa na vida dele, que ele não podia só ficar... ele lançou um livro, né, sobre homeopatia, porque o Eduard Bach, ele tinha 3, vamos dizer assim, ídolos, né? O primeiro ídolo dele era Hipócrates, né? Que era o pai da medicina, né? E o pai da medicina falava o seguinte: tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, que curarão as tuas doenças. O outro era Paracelso, né? Paracelso era um cara, nossa senhora, nem sei o que ele era, né? Médico, alquimista, físico, astrólogo, ocultista. Era um médico alemão, né? E esse Paracelso, ele falava que tinha uma presença de uma divindade dentro de cada um, né? E ele falava assim: nada é veneno, tudo é veneno, a diferença só está na dose. E também o Hahnemann, né, que ele conheceu, que era o pai da homeopatia, né? E o pai da homeopatia
falava que a gente devia tratar o paciente e não a doença, né? A gente devia tratar a pessoa e não a doença. Então, com tudo isso na cabeça, o Eduardo Bach resolveu que ele tinha que fazer mais coisa pela humanidade, né? E como ele chegou a usar depois também florais nele mesmo, né? Ele largou tudo e foi para um campo na Inglaterra examinar as flores, porque ele já tinha descoberto duas flores, né? Que ele achava que já podia fazer alguma coisa. Como? A grande pergunta é como que ele chegou à conclusão de cada flor, né? A mesma coisa que os índios, né, gente? A mesma coisa que a pagelança, a mesma coisa que aquelas pessoas antigas, eles descobrem para que serve a hortelã, para que serve a erva cidreira, sabe? As pessoas, não sei, é divino, é intuição, é experimentação, é um monte de coisa, entendeu? E ele era uma pessoa muito intuitiva, ele começou a caminhar, tanto é que quando ele foi para o campo, em vez dele levar a mala dele com todos os apetrechos deles para estudar as coisas, ele levou uma mala de sapato. E aí ele descobriu que sapato era a melhor coisa que ele devia ter feito era levar sapato mesmo, porque ele caminhou muito, observando todas as flores. E ele chegava perto das flores e ele tinha aquela intuição de que para que essa servia, para que ela servia, né? E foi desenvolvendo isso, né? Foi estudando. Ele já conhecia bastante, né? Porque ele era médico, ele desenvolvia vacina, ele conhecia muita coisa, né? E aí, a metodologia, então, da terapia floral, chamada método da luz solar, baseia-se na transposição para as moléculas da água das potencialidades curativas do padrão energético de cada flor, estabelecido na correlação flor-luz solar e água. Então, as essências florais são preparadas através da infusão da flor inteira em água, processo no qual o preparador trabalha em conjunto com as condições ambientais e meteorológicas circundantes de modo muito consciente. Por esta razão, podemos dizer que as essências florais são feitas no laboratório da natureza, ou seja, tudo isso é colhido lá mesmo no campo, entendeu? Essas flores têm que estar lá, pego a água de fonte, né? Água mineral, tem que colocar as flores flutuando nessa cumbuca, sei lá, de vidro, um recipiente de vidro lá, você coloca água mineral, coloca essas flores flutuando, e elas têm que ficar sobre a luz solar ininterrupta de 3 horas, sem nuvem, sem nada, quer dizer, não é uma coisa assim, simplesinha, né? É simples e não é simples, por quê? Depois começa a se formar certas borbulhas nessa água, significa que ela foi impregnada com a energia vital da flor. Né? E para aqueles que não acreditam, porque muita gente não acredita naquilo que não vê, embora sinta, como a gente sente emoção, como a gente tem os sentimentos, né? A energia vital da flor você vai sentir se você experimentar o floral, é uma coisa sutil, né? Mas você pode ver mudanças em você, e se ela não funcionasse, não faria o menor sentido ficar todo mundo envolvido nessa coisa, importar a essência, isso e aquilo, já teria desqualificado isso. Daí existe há 100 anos, né? 80 anos que existe isso. Quer dizer, já teria desqualificado isso se não funcionasse para coisa nenhuma, né? Então, a terapia floral, desde finais dos anos 70, é retomada por pesquisadores em diversas partes do mundo. Atualmente, equipes multidisciplinares em vários países reproduzem o método de preparo das essências e a maneira de coleta de dados de pesquisa propostas por Bach. E hoje em dia não existe só o de Bach, né? Hoje
Já se pode contar com produtores de diversos sistemas de essências florais e vibracionais em diversos países, como Alasca não é um país, né? É um estado dos Estados Unidos, mas a pessoa esqueceu de colocar entre aspas aqui Alasca, Estados Unidos. Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, na Califórnia, no deserto do Arizona, França, Havaí, Himalaia, Holanda, México, Peru, entre outros. Existem mais de 50 sistemas florais agora já desenvolvidos, né? Então, para facilitar o estudo dos remédios florais, o Dr. Eduard Bach os separou em grupos relacionados aos sentimentos em desarmonia. Então, ele fez uma divisão, né? Ele catalogou ele catalogou 7 estados em desarmonia e as flores que serviam para equilibrar esses estados. Então, ele criou florais para o medo. Então, ele criou esse Rock Rose, Mimulus, Cherry Plum, Aspen e Red Chestnut. Esses nomes são em inglês, porque ele era inglês. Eu tenho aqui o nome das correspondentes, das flores que são correspondentes em português, né? Qual que é a florzinha aqui? Mas, por exemplo, Aspen é o maracujá, né? Então, esse Cherry Plum, deixa eu ver aqui que eu não guardo tudo isso também. Cherry Plum é a gabiroba. Quem é mineiro aí conhece gabiroba, né? Que diz que tem muita gabiroba em Minas. Então, assim, cada flor ali tem a tradução aqui, depois se alguém tiver curiosidade e tal. Então, o segundo estado de emoções em desarmonia seria florais para incerteza, né? A gente pode usar um só, viu, Anjafá? A gente pode usar só um floral e, no máximo, a recomendação do Dr. Eduard Bach é que a gente colocasse um composto de até 6 florais, não mais do que isso, porque senão faria muita confusão. Então, florais da incerteza, que são cerato, escleranthus, gentian, gorse, hornbeam e wildwood. Florais para falta de interesse em suas circunstâncias atuais, que são clematis, honeysuckle, wild rose, olive, white chestnut, mustard e chestnut bud. Florais para a solidão. Water violet, impatience e heather. Florais para suscetibilidade às influências e ideias, aquelas pessoas que são, né, influenciadas pelos outros. Agrimony, centaury, walnut e holly. Florais para o desânimo, para o desespero, né? As pessoas assim, desesperadas. Larch, pine, elm, sweet chestnut, star of Bethlehem, willow, oak e o crab apple. Quem perguntou aí antes se podia alguma coisa sobre limpeza? Esse crab apple é o floral da limpeza, né? E sétimo, florais para a preocupação excessiva com o bem-estar dos outros, viu, Nilceia? As pessoas que desenvolvem síndrome do pânico, na maioria, elas têm uma preocupação muito grande com os, né, filhos, pais, com as outras pessoas. Então, os florais para isso são chicory, vervine, vine, beech e o rock water. O rock water, ele é o único floral que não é de flor. Ele é da rocha, é a água da rocha. Desculpa. Ele é feito da água da rocha. Então, ele é a energia vital da rocha. Então, como que é um tratamento com floral, né? O terapeuta floral vai fazer uma anamnese, como qualquer médico faz com você. Quando você chega lá no médico, aliás, terapeuta floral não precisa ser ninguém ligado à medicina.
Não precisa ser, porque você vai lidar com as emoções das pessoas, você não vai lidar com os problemas físicos da pessoa. Então não precisa entender de cabeça, tronco e membros, não é essa coisa aí. Então ele vai mandar manipular o floral e vai fazer o uso correto e acompanhamento sistemático, né? Porque terapia floral é diferente de usar um floral, né? A pessoa vai te analisar e vai acompanhar você e vai trocando isso, porque normalmente você vai usar um floral 2 meses, né? Depois você vai dar um feedback para o seu terapeuta e tal. O que eu faço lá no grupo, porque não tem condições de atender todo mundo pessoalmente, Ivanice, mas precisa ter sensibilidade e equilíbrio emocional, certo, Dada? Olha, Paulo, é bom, né? É bom que tenha, porque você tem que ter, assim, um distanciamento Você precisa analisar a pessoa, né? Você não precisa julgar, você não pode julgar, né? Você não pode julgar por que a pessoa está sentindo aquilo. Você tem que ouvir, né? Você tem que ouvir a pessoa e depois transferir para. E tem que ter um discernimento de qual que é o desequilíbrio maior nessa pessoa. O que você vai julgar é qual que é o desequilíbrio, qual que é a maior queixa da pessoa, entendeu? Você tem que conseguir captar qual que é o desequilíbrio maior para você ir tratando assim, né? As piores coisas você trata primeiro. Isso, você avalia isso mesmo. Você avalia o ponto de desequilíbrio. Depois a Lucila pode falar um pouco mais sobre isso, porque ela é professora disso, né? Simplesmente, simples assim. Eu não sou, nisso eu fiz um curso de floral com ela, né? Mas eu procuro. Você tem que estudar muito depois, porque a responsabilidade é muito grande, porque não tem princípio ativo que não causa nada nas pessoas. Por exemplo, o agrímone a gente não usa muito porque ele pode levar uma pessoa a catarse, né? Você pode causar um problema muito sério, a pessoa pode cair no choro ali, inconsolável ali, porque você mexeu numa ferida muito grande, né? E aí rompeu a barreira do emocional da pessoa. E às vezes a pessoa não está preparada para isso, né? Então, o terapeuta floral, como todo terapeuta, ele tem que avaliar qual é o. E não julgar. Sem julgar, ele tem que avaliar quais os problemas da pessoa. Tem que saber ouvir, né? Então, olha, as essências florais, vamos dar uma resumida aqui, são extratos líquidos naturais e altamente diluídos de flores, plantas e arbustos que se destinam ao equilíbrio de problemas emocionais, operando em níveis vibratórios sutis e harmonizando a pessoa no meio em que vive, né? O objetivo da terapia floral é o equilíbrio das emoções do paciente, buscando a consciência plena do seu mundo interior e exterior. Problemas de saúde frequentemente têm suas origens, olha, gente, preste atenção nisso. Problemas de saúde frequentemente têm suas origens nas emoções. Sentimentos que foram persistentemente reprimidos irão emergir primeiro como conflito mental e depois como doença física. Então, olha como que vai passando. Você tem um problema emocional, um desequilíbrio no campo energético, aí passa por um conflito mental e depois passa por uma doença física. Quando chega no físico é porque você já era, né? Você já passou para o grau máximo do que a doença poderia atingir. Mas tudo isso tem conserto. O que eu queria dizer, antes de passar floral por floral, para que serve, e eu só estou falando dos florais de Bach por enquanto, né? Existem muitos outros. Os florais de Bach são 38 essências, né? Mas tem alguns que são 150 essências, de Minas me parece que são 80 e poucas essências, né? Tem muita coisa. Os florais, eles servem para tratar as pessoas, seres humanos, serve para tratar as nossas plantinhas que não estão bem e serve para tratar os nossos bichinhos que não estão bem. Os gatinhos, os cachorrinhos, né? Todo mundo tudo pode usar floral, né?
até, inclusive as plantas, né? Quando você troca uma planta de vaso, troca de casa, ela pode se ressentir, ela fica murchinha, tudo, você pode dar um rescue para ela, que ela vai reagir bonitinha, né? Ela vai se recuperar. Aliás, eu vou fazer isso com as minhas plantinhas, porque eu trouxe da floricultura, fiz o jardim da minha casa, tá muito bonitinho. E eu vou espirrar lá os restos nela para poder, né, para elas não sentirem sair da floricultura e ir para minha casa, embora elas estejam muito bem-vindas lá. Então, ele criou grupos, né? O Dr. Eduard Bach criou grupos por sentimentos, né? Por emoções, por problemas, né? Então, o grupo dos desalentos e dos desesperos aí, ó. Então, tem aqui a relação dos sentimentos e qualidades negativas, né? E o floral para tratar. Então, quando você tem um autodesprezo, ou um sentimento de que você é uma pessoa suja, imoral, ou você fez coisas erradas na vida, esse crab apple é o floral que você deve tomar, né? Para mudar para equilibrar isso daí, para mudar essa situação. O elm, ele serve para sentimentos temporários de se sentir com muita responsabilidade. Quando você está sobrecarregado de responsabilidades. O larte é para falta de confiança, sensação de inferioridade, né? Oak é desânimo devido à falta de progresso. Tem gente que fica desanimada, né? Porque a vida não vai para frente. Mas isso aqui está bem resumido. Cada um deles serve para um monte de coisa, né? Tem uma lista, porque um curso de floral, ele leva um certo tempo e você examina cada planta, cada flor e fica sabendo de tudo sobre ela, né? É muito bacana mesmo. Eu adorei ter feito esse curso e a pessoa pode até se né, fazer uma receita para ela mesma, se ela souber fazer uma boa avaliação. A outra com falta de progresso, Anchofá, você precisa se focar. Você está muito dispersa. Você está tirando assim para todo lado, mas sem saber que lado que você vai seguir. Então você precisa focar. O desânimo, lógico, pode ser causado pelo externo, né? Mas acontece que causa alguma coisa interna em você, né? Porque o desânimo, ele é causado, existe dois tipos de depressão, assim, né? O depressão pelas causas conhecidas, né? Que, por exemplo, um desânimo é uma depressão por uma causa conhecida, né? Alguma coisa não está dando certo lá fora, você entra em depressão. Mas, de qualquer maneira, o que você sente é ali dentro de você, né? E você vai tratar ali, né? Porque lá fora nem sempre você consegue mudar. Então, o rescue, você pode tomar outros, né? Mas se tiver o remedinho, o rescue, ele não deve ser tomado constantemente, né? Ele é um floral para emergências, né? Na realidade, o que você deve fazer é um tratamento floral, tomar um que seja específico para você. Por isso que a gente passar aquele questionário, né? Quando o terapeuta ele faz a anamnese. A gente aqui, como não tem essa condição porque é virtual, a gente passa aquele questionário. Mas ultimamente, eu com mudança, Ivaniz com mudança, Lucila em mudança, a gente não está em condições de ficar analisando o questionário. Mas o que a gente faz? A gente pega e o ideal é fazer um para você, né? Para cada pessoa, para os problemas específicos dela, né? Porque eu posso sofrer uma depressão, uma tristeza, por um motivo. Você pode ter depressão por outro motivo. Eu vou tratar o motivo, eu não vou tratar a depressão em si. Né? Eu vou tratar você, a sua causa de depressão. Né? Então, é para isso que o floral serve. Então, continuando aqui, o pine é para culpa.
assumindo a culpa pelos erros dos outros. O Star of Bethlehem, efeito retardado do choque mental, emocional e físico. O Star of Bethlehem, ele tem no Rescue. Então, se você for fazer um composto floral para você, e você estiver usando o Rescue durante um tempo, é bom que não tenha o mesmo, né? Porque para quê? O importante do floral não é a quantidade de gotas que você toma, é a frequência com que você toma, porque é uma medicina vibracional. Então, a vibração está ali em cada gota. Ela não precisa, você não precisa tomar o vidro inteiro tudo de uma vez. Mas você pode tomar várias vezes, várias vezes. O Rescue, quando a pessoa sofre um choque emocional muito grande, um acidente, uma perda, alguma coisa, a gente fala para tomar, para colocar numa garrafinha de água, 4 gotinhas só do Rescue. Mas você bebe de 15 em 15 minutos. Entendeu? Você vai passando aquela vibração para que ele ative em você o equilíbrio, restabeleça o equilíbrio energético em você outra vez, né? Então, o Sweet Chestnut é para o desespero. O Willow é para mágoa, né? Tem gente que guarda mágoa, né? Fica assim, ligado naquele passadão lá que não... É aquela coisa, né? A água do rio lá não afoga. Eu... Muita gente... Muita gente. A água do rio não vira mais um moinho, mas afoga muita gente ainda, né? Então, outro grupo é o grupo de interesses pelas circunstâncias, falta de interesse nas circunstâncias atuais, né? Então, se você tem uma repetição dos mesmos erros, né? Tem gente que é catedrático nisso, né? Sempre fazendo do mesmo jeito errado. Gente, a maior bobagem que existe na face da Terra é você fazer sempre as mesmas coisas e aquele resultado diferente. Isso daí é matemático, né? Se uma coisa que você anda fazendo não está dando certo, mude a maneira de fazer, para obter outros resultados. Então, esse Chestnut Bud é para isso, né? As pessoas que ficam repetindo sempre os mesmos erros, né? O Clematis é sonhar acordado, desatento. Aquele que vive tá lá no mundo da lua, né? O honeysuckle, se apegar ao passado, nostalgia e tal. Mustard é o remédio da depressão profunda, né? Quem tem depressão pode tomar só esse floral aí. Mas é mais aquela depressão maior e a depressão bipolar, né? Porque existe outro floral que é mais para depressão de causas conhecidas, né? Então, o Anjofá, esquece o passado, filho. Passado não muda. Por mais que você fique magoado com o passado, por mais que você fique chateada com o passado, não vai resolver nada, nada. Já passou. Você só vai conseguir perder o futuro, né? Se você ficar ligado no passado, você perde o futuro. O Olive é para exaustão seguida de estresse, cansaço mental, né? Que as pessoas que estão em vestibular, véspera de vestibular, véspera de parto, essas coisas todas, né? Que a pessoa fica num estresse profundo, né? Principalmente quem está estudando muito, né? Fica nesse cansaço mental para tomar esse Olive. White Chestnut é um sentimento persistente de preocupação. Que tem tudo isso, né? Wild Rose, resignação e apatia. Que as pessoas que estão assim, né? Por conta do Deus dará, né? Se Deus não der, fica lá. Outro grupo é o grupo da incerteza, né? Nós que tivemos ou temos síndrome do pânico, sabemos o que é conviver com a incerteza. E aí, Dalila, quando você estuda floral ou tem uma explicação sobre floral, dá vontade de juntar todos eles e tomar todos, porque todos têm a ver com a gente, não é verdade? Então, mas o Eduardo Bach, ele recomendava 6 florais para você pegar
os mais importantes. Primeiro. Então, aqui, ó, esse essencial, esse da incerteza é cerato, é incerteza e desconfiança, né? São aquelas pessoas que não confiam no taco, né? Principalmente pessoas do signo de Gêmeos, viu? Pessoas do signo de Gêmeos, eu tenho aqui toda a relação dos signos e dos florais de Bach, de cada signo. Depois eu posso passar lá no grupo para vocês. Sei lá. Às vezes dá certo, né? Mas nem sempre dá certo, porque é uma coisa assim feita meio no geral, né? E depois eu falo aqui. Gentian é para depressão por causa conhecida. Olha, tá vendo? O outro lá era para depressão profunda, não tem causa, né? É a própria depressão mesmo, né? E esse daqui não. O Gentian é para mais essa depressão reativa que a gente tem na síndrome do pânico, ou aconteceu alguma coisinha ali, a gente ficou, entrou num estado de depressão, ficou chateado, também ficou desanimado e tal, né? Esse Gorse é o da desesperança. O Gorse a gente receita para as pessoas que têm doenças ou degenerativas ou câncer, que a pessoa entra naquele processo de estar desesperada, porque os florais, eles são usados no Hospital do Câncer em Pernambuco, né? Como medicina complementar, né? E esse Gorse aqui é bem para isso, né? Aquela pessoa assim, que perdeu toda a esperança, está entregando, e ele dá uma boa recuperada na pessoa, né? O Hornbeam é para cansaço constante, o Scleranthus é para indecisão e desequilíbrio, o Wild Oat é para insatisfação e falta de direção. Aquela pessoa que não sabe para onde ir, né? Aí aqui o grupo do medo, esse é o nosso, né? Esse é o nosso aqui, ó. O aspen é o medo do desconhecido. Aspen, gente, é uma florzinha que dá muito perto do cemitério, né? Ele parece um cabinho assim, parece um rabinho de gato. Esse é o nosso. Medo do desconhecido, ansiedade, medo de fantasma, medo daquelas coisas, sabe? Aspen isso aí, é para isso aí. Tudo aqueles medos que você não sabe de onde vem. O Cherry Plum é o medo de perder o controle da mente, né? Esse é outro para nós, né? Que é medo de enlouquecer, medo de perder o controle, medo de fazer uma bobagem com alguém, consigo mesmo, tá? O Mimulus é medo das coisas conhecidas e timidez, né? Então, medo das coisas conhecidas, né? O Aspen é também para tanatologia, é medo da morte, né? Esse primeiro aqui, para quem tem medo da morte também, ajuda bastante. O Mimulus, medo de coisas conhecidas, né? Qualquer coisa conhecida aí, medo de fazer um trabalho, medo de falar com alguém, qualquer medo, né? Mas é conhecido. O Red Chestnut é medo excessivo ou ansiedade pelos outros, né? Aí o que vai acontecer com os meus filhos, com os pais, né, vai viajar, ou se vai sair de carro, ou se isso e aquilo, se fica com medo, a pessoa foi fazer uma cirurgia, se fica com medo, sempre medo pelos outros. E o Rock Rose, que é o remédio do pânico mesmo, né? Medo extremo, para aquela pessoa que entra em pânico. O Rock Rose também faz parte do Rescue, né? Essência floral, o grupo de preocupação excessiva pelo bem-estar dos outros, né? Aqui tem o da sogra e da mãe, e da Nilceia. Esse Chicory é da Nilceia. Possessividade. Amor, tô brincando, viu, Nilceia? Tô brincando. É que você fala muito meus meninos, meus meninos, meus meninos. Então eu estou brincando com você. Então tem o Beat, que é da intolerância, da arrogância. O Chicory, né, que é possessividade e amor possessivo, que eu falo que é o floral da sogra, né?
que ela está sempre atrás desse negócio aí, então dá uma chicória para ela. E é o da chicória mesmo, da flor da chicória. O Rock Water, que o Rock Water não é floral, né? Ele é extraído da água lá que corre na rocha. É a negação de si mesmo, a autorrepressão. O Vervain, que é o entusiasmo exagerado, estresse, grande ansiedade, é que as pessoas que estão assim ligadas no 220 para fazer as coisas, né? E o Vine, que é o sentimento de dominação e busca de poder. Olha isso, hein? Esse é terrível, né? E o grupo de sensibilidade excessiva, influências e opiniões. Então, a Grimony é para tormento mental, o Century é falta de iniciativa e subserviência. Olha aqui, isso aqui tem a ver com os outros, mas é você que se sujeita, né? Holly é ciúme, ódio, inveja e raiva. E o Walnut é para mudanças importantes na vida, como a puberdade, a menopausa, a dentição da criança, todas as mudanças na sua vida, qualquer mudança, casamento, parto, você passou de não ser mãe para ser mãe, você pode tomar esse aí que ele ajuda em mudança de casa, qualquer mudança. Ele pode ser usado para planta quando você muda a planta de lugar e a planta sente. Então você borrifa esse floral na plantinha que ela se recupera. Olha que bacana. A plantinha ajudando a plantinha. É muito bacana isso, né? E o grupo da solidão. Olha lá. O Heather é para o egocentrismo, para a pessoa que é mal ouvinte. O impatience, que é da impaciência, irritabilidade, né? Esse daqui também a gente usa muito para a síndrome do pânico. Porque a pessoa fica impaciente porque ela é ansiosa, né? E o Water Violet, que é do orgulho e da indiferença, né? Então tem para... O cara fez bacana isso aí, né? E o Rescue, que ele desenvolveu para as emergências, né? Então, o que tem? Tem essas essências no Rescue. É o clímax, que é para desmaio e inconsciência. Então, às vezes, a pessoa, eu tenho a sensação que eu vou desmaiar, ou já desmaiei, ou que não é uma coisa muito comum. Não é comum, não. Eu não conheço pessoas com síndrome do pânico que desmaiam por causa da síndrome do pânico. Mas tem gente que desmaia por outras razões. Então, pode fazer o uso do clímax. O Cherry Plum não está escrito aqui, mas é o Cherry Plum, que é o medo de perder o controle da mente, né? Impatience, que é para impaciência e tensão. O Rock Rose, que é o medo extremo, que é o pânico. E o Star of Bethlehem, que é no efeito retardado de choque mental, emocional, físico. Esse daqui é para quando você, sei lá, sofre um acidente, né? Então, o Rescue Remedy, ele tem tudo isso no mesmo frasquinho para você usar nas situações de emergência. Então, deixa eu ver se eu acho aqui o do... Nós já acabamos aqui, deixa eu ver se eu acho... Eu espero ter explicado mais ou menos aí, né? Não, sei lá, não entendo o suficiente para poder explicar tão bem isso daí. Mas a gente no grupo lá vai